espírito, alma e ressurreição. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O espírito não é a alma. Quando Deus fez Adão, soprou o fôlego de vida, o espírito. Se o corpo de Adão recebeu o fôlego de vida, espírito, o processo da vida já estava concluído. Ok. Aí, após Adão ter recebido o espírito, fôlego de vida, o texto conclui que ele, Adão, é uma alma vivente. Assim, outras Bíblias coerentemente traduz alma vivente por ser vivente. O espírito é o fôlego de vida que Deus soprou. A alma é a união do corpo mais o espírito que resulta em uma pessoa vivente, ou alma vivente. A alma morre, o espírito volta ao Deus que o deu. Exemplo: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8:36. Aí está falando da alma ou ser vivente. De que adianta ficar milionário e perder sua alma, sua vida? A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Aí relata que a alma ou pessoa que pecar, morrerá. Assim, a alma pode morrer, mas o espírito volta ao Deus que o deu. E o pó volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. Aí relata-se que o espírito volta a Deus que o deu. Quando Adão morreu, o espírito ou fôlego de vida voltou a Deus que o deu, e a alma vivente ou ser vivente passou a ser uma alma morta ou um ser morto. Adão havia pecado e, como relata Ezequiel, a alma ou pessoa que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Assim que a alma morreu, o fôlego divino, ou espírito, voltou ao Deus que o deu. Não podemos falar da alma e mostrar um texto bíblico que fala do espírito. São palavras diferentes e com significados diferentes. Espírito é o fôlego divino que deu a vida a Adão. Alma é a integração do corpo e espírito, o ser vivo ou pessoa viva. Como se dá a criação do espírito? A nova alma ou pessoa vai ser gerada com a união de duas células vivas, que já possuem o fôlego de vida, gerando assim uma pessoa vivente, ou alma vivente. O espírito ou fôlego de vida é transmitido de geração a geração. Desde Adão, não se cria um novo espírito. Podemos dizer que gera-se uma nova alma, ou nova pessoa. Mas o espírito é o mesmo fôlego de vida que Deus soprou em Adão e, como se fosse uma chama de fogo, passa de geração a geração, resultando em novas pessoas, ou podemos dizer novas almas, que também morrerão, mas transmitiram o fôlego de vida para outras gerações. O espírito não é o fôlego, a respiração. O espírito é a vida que foi soprada e, em consequência de ter recebido o espírito de vida, a vida, Adão passou a ter fôlego e a respirar, tornando-se uma alma vivente, ou ser vivo. Quando se morre, a alma perde o fôlego divino, ou espírito, que volta a Deus. Sem o espírito ou fôlego divino, a alma está morta. Tudo indica que o espírito ou fôlego divino não tem vida em si. A vida ou alma surgiu da união dos dois, o espírito e o corpo,
resultando em uma vida, ou alma vivente. O espírito ou fôlego de vida, ao deixar o corpo, por ocasião da morte, não tem vida em si. Para se tornar novamente uma alma vivente ou um ser vivente, precisa de uma ressurreição. Segundo a Bíblia, existem dois tipos de ressurreição: a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira, segundo o Apocalipse, é destinada aos santos. Apocalipse: feliz e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é destinada a todos, tanto justos e injustos. Justos, mas que não se qualificaram como santos. Os santos cristãos, ao morrerem, não dormiram na morte. 1 Coríntios 15:51. Receberam a primeira ressurreição, o fôlego de vida, ou o espírito de vida. Pela ressurreição se integraram a um corpo espiritual e assim passaram a ser novamente um ser vivente, ou alma vivente, tanto que em Apocalipse, relata que a alma dos santos clamam a Deus dizendo: até quando, Senhor? Abster-se-á de vingar o nosso sangue dos que moram na terra. Assim podemos entender porque é o espírito que volta a Deus e porque é a alma que clama por justiça a Deus em Apocalipse. O espírito dos santos, recebendo a primeira ressurreição, tornaram-se novamente um ser vivente ou alma vivente. Podemos entender também porque eles não dormiram na morte. Foram os primeiros ressuscitados. Na primeira ressurreição, os demais cristãos e outros povos ficarão aguardando uma segunda ressurreição, que ocorrerá na volta do Messias. Atos 24:15.